também. Então, esse tempinho que eu dou essa enroladinha aqui só para poder gerar a transmissão, já estou liberando aqui também para o Facebook, facebook.com/rede Tua Rádio, e é sobre isso, né? De ontem para hoje, a gente tem algumas palavras de ansiedade do clima, a gente tem o desafio do clima, justiça do clima, são palavras novas que começam a fazer parte de um vocabulário, né? De um glossário para o qual a gente precisa de letramento. E não é só isso, a gente precisa de letramento também para entender quando lá a Defesa Civil diz alerta laranja, amarelo, vermelho, né? O que está dentro? Quais são as escalas? Quais são já os modelos científicos utilizados para a gente entender o que cabe nesse pacote? Tem diferença entre, por exemplo, a gente falar de temporal, tempestade, são as mesmas coisas? Estamos falando da mesma coisa? O que é um tornado? Como ele se forma? O que é um tufão? O que é um ciclone? São coisas para as quais a gente ainda não sabe. Então, eu vou começar aqui já trazendo o meu convidado, o Otávio Valente Ruivo. Otávio, seja bem-vindo. Bom dia ao programa. Tudo bem com você? Bom dia, Beverly. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Muito bom estar aqui de novo. É um prazer. Da mesma forma, a gente receber, já estava negociando essa entrevista com o Otávio, acho que nós vamos ter que fazer um contrato com o Otávio de forma permanente, né. Nunca foi tão necessário a gente, falar disso, Otávio, quando alguns anos atrás, eu, você, mais algumas outras pessoas, eu pela minha profissão, pela editoria de meio ambiente, né, a gente começa a tentar olhar para o futuro, fazer algumas previsões, já trazer o assunto como pauta, como notícia alguns anos atrás. Você como biólogo, porque está mergulhado nessa atividade ou por uma ativista ambiental, a gente já falava há muitos anos que essas coisas iriam acontecer, Hum, mas impressionante que quando elas acontecem, a gente cai o queixo, né. é verdade. A gente vê que não se preparou para nada, né? A gente ouve falar no Japão, o pessoal se preparando para terremoto, tem exercício, tem construções diferentes, tem uma sociedade inteira que vive sobre isso, e nós não nos preparamos para nada. E aí a gente Uhum. só vê o resultado de catástrofe, né? A gente só vê a parte péssima que sobra para nós, né? E aí agora a nossa maneira de vida vai ter que ser a partir desse novo modelo aqui, né? Porque isso aconteceu no mundo todo, a mudança climática, e nós fomos afetados diretamente no Rio Grande do Sul. Na verdade, os estados do sul do Brasil, Uruguai e o norte da Argentina, né? É essa região. E quem está bem no meio dessa região toda é o Rio Grande do Sul, ou seja, acaba sendo o local que mais recebe esses efeitos negativos do clima, né? Então, a Uhum. gente vai ter que ter modelos diferentes de sociedade. Isso daí é inevitável. Nós temos que aprender a construção, aonde pode ser construído, o que fazer. A população tem que estar instruída, todo mundo. Isso agora faz parte da nossa vida gaúcha. Uhum. É bem isso aí. Vamos começar com o que a gente tem visto agora nesses últimos dias. Nós tivemos eventos no finalzinho de julho, para os quais, inclusive, as cidades aqui da Serra, Caxias, Flores da Cunha, já decretaram situação de emergência, que nada mais é do que um aparelho governamental para tentar buscar recursos em outras esferas e consertar os estragos. Basicamente é isso. Mas a gente já teve os estragos, né? Agora tivemos mais uma vez essa semana aqui de ontem para hoje, eventos severos também, mais um tornado, foram 2 tornados em praticamente uma semana, aqui no Rio Grande do Sul, Otávio. Vamos começar por aí, o que que é um tornado? Bom, o tornado é um vórtice de vento, né, que acontece na parte terrestre. Não é no oceano, né? Diferente dos ciclones, né? Os ciclones acontecem no oceano. A formação do ciclone acontece na parte da Terra, ele vai em direção ao oceano e ele se forma, ele vira um ciclone de verdade, ciclone extratropical, que é isso que nós tivemos agora também, né? Um ciclone Uhum, bomba, o ciclone bomba porque é a velocidade com que ele chega nesse nível de ciclone, em menos de 24 horas ele alcança um patamar do ciclone, então ele é um ciclone bomba porque é muito rápido. E foi esse que aconteceu agora, que trouxe esse vendaval para cá, né? E ele acontece daí no oceano, se forma no oceano como ciclone de verdade. E antes, a formação do ciclone acontece na Terra. E ele ganha energia quando chega no oceano, né? O oceano, especialmente, quanto mais quentes as águas, mais energia ele tem. Então, os tufões que acontecem lá na Ásia são as mesmas coisas, um ciclone aqui, tipo, é um vórtice também, né, de vento,
e ele também acontece no oceano. Como é que é o nome aqui esqueci a palavra agora aqui, em inglês é hurricane, né? Os nossos, o que acontece aqui no Caribe, os ciclones ali, eu esqueci o nome agora, a palavra. Mas esses também são, só que só muda o nome de tufão, que é lá na Ásia, aqui são os, eu me esqueci o nome, e aqui no Caribe tem esses outros, e nós temos aqui os ciclones também, que esses são alimentados por água quente. Então, esses aí, quando eles passam por terra, eles acabam perdendo a força. Os nossos aqui, em geral, eles vêm do continente e vão para o mar, né? E eles acabam conseguindo mais, os oceanos todos aquecidos, eles acabam tendo mais energia. E o tornado acontece na terra. Ele não acontece no mar, seria outros eventos, tipo tromba d'água, ou são outros fenômenos diferentes com outros nomes, né? O tornado Uhum, acontece aqui na terra, ele se forma na terra, né? E uhum, eu não sei exatamente o processo da formação do tornado, mas na minha visão, ele é algo como um vórtice um vórtice lateral de um vento, né? Como a gente faz na água, se tu passar a mão assim numa superfície de água, vai ter vários vórtices pequenos de água acessórios nas laterais da onde passou o vento, onde passou a mão, né? Então, uhum, a formação dele é basicamente isso e é na Terra. E ele pode ser de diversas categorias também, de acordo com a força, né? A gente sempre ouviu falar lá nos Estados Unidos, sei lá, mais nos Estados Unidos mesmo, né? E são gigantescos, e eu me apavorei com esse de Giruá, que eu nunca tinha visto algo desse tamanho aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, não era nem comum uma vez, né? uhum, Agora tá ficando comum esse negócio, que nem agora tu falou, né, Beverly? Tínhamos dois. uhum, Quantos mais? O pior efeito de todo esse momento desse ano aqui do El Niño está previsto, isso é uma previsão ainda, né? Que é para novembro, dezembro aqui para uhum, nós. uhum, Então, o que que vai acontecer nesse meio do caminho, né? Isso que me preocupa demais, e nós não temos a preparação. Nós tivemos aquele problema gigantesco, horroroso, terrível em 2024, e virou palanque político, virou verba que foi desviada, virou. Meu Deus, sabe? A população continua aqui, nós continuamos aqui, a gente ainda faz o Rio Grande do Sul, a gente é gaúcho, a gente ama a terra, a gente quer ficar. Não queremos ser refugiado climático. Muita gente que pôde já se refugiou para outros estados, já foi embora, sabe? Quem uhum, pôde fazer essa escolha. Isso é uhum. péssimo para o estado. Mas na verdade, né, Otávio, assim, ponto, o que você falou não tem o que discutir. Mas pensando em clima, não tem para onde fugir, gente. É um fenômeno que acontece em todo o planeta, por exemplo. Esse super El Ninho que nós estamos falando, que ele está previsto agora entre junho e fevereiro de 2027. Quer dizer, a gente tem aí um longo período, né? Vai ser um ano inteiro, basicamente, o resto aqui desse período todo de muitos eventos severos, mas que aqui no sul provoca isso que a gente está vendo, mas lá na Amazônia é uma seca terrível, terrível, né? Seca, seca, calorão. Então, quer dizer, não tem muito para onde correr, né? Então, eu estava conversando, brincando, né, com um amigo meu, o Gabriel, que é o presidente do Instituto Orbis também, né? Ele também é biólogo, e nós começamos a fazer uma brincadeira do horror, né? Tá para onde que poderia se fugir? Mas no Saara, tá chovendo no Saara. Aonde, sabe, todo lugar do mundo não tem aonde. Ou os lugares que tem neve, aí estão secando. Os lugares que não tem, estão enchendo de neve. Meu Deus, sabe, tudo revirou. Não tem aonde ficar. Na Amazônia, daí é a seca terrível Uhum. agora. Meu Deus, sabe, o que que fizemos com o planeta, né? Uhum. Sim, sim. Otávio, eu vou aproveitar esse gancho aqui, né? Porque também não dá para a gente ser a visão do apocalipse, embora a gente está vendo cenas apocalípticas. A verdade é É, essa, né? e, É, e Beverly, só tem uma outra coisa que o El Niño, existe um padrão, a gente, claro, não sabe ainda se isso vai se confirmar, mas é o que aconteceu em 23, 24, o El Niño de 23, ele teve um rebote no outono de 24, em maio, então existe esse efeito rebote para abril, maio de 2027, que na verdade em 24 foi o pior momento, e nós não fazemos ideia do que pode acontecer no outono do ano que vem. A gente uhum. espera que tudo se dissipe, que tudo modifique. Mas a leitura histórica de El Niños tem um efeito rebote no ano seguinte, né? No outono. Então a gente tem que ficar de olho nisso também, né?
Sim, sim, o que tu estás dizendo, de forma clara, agora eu vou decodificar, é que poderemos ter uma nova enchente semelhante à que já vivemos. É, Ok, poderá, né, semelhante. poderá, não, a É, gente isso, os isso. modelos eles vão mudando porque eles são vivos como o planeta, né. Otávio, eu vou Sim. trazer aqui luz sobre alguns temas, porque, assim, a gente começou a contar essa história, entender nomes, né, mais do que entender nomes, a gente precisa entender os efeitos desses nomes. Então a gente já meio que se familiarizou com as cores dos alertas, né, alerta amarelo, laranja, vermelho e roxo, né, brincando, brincando, a gente vai dizendo, né, o amarelo, já fica num alerta, o laranja já tem risco, né, já tem efeitos de estrago, o vermelho, estragos mais severos, e o roxo a gente brinca aqui na redação é suba para as montanhas, né, traduzindo é sobe para as montanhas, foge para algum lugar que vai dar ruim. Mas eu Tem vou que ver o caminho, né? é isso aí. Tem que ver qual é o caminho. Eu tô Pra não brincando ter. eu tô brincando, Otávio, mas agora a gente vai falar sério, né. Tudo isso é baseado num sistema, né, o mais adotado é o sistema de Belfort, que ele determina a força do vento. Por exemplo, aqui no aeroporto em Caxias do Sul, tem um dispositivo ligado, né, vinculado às centrais meteorológicas do estado, que avaliam em todo lugar que tem aeroporto tem um desses para avaliar a força do vento, né. Então, na verdade, as bandeiras, né, as cores, elas são atreladas muito a força do vento. Então, por exemplo, nessa escala que ela vai de 0 a 12, a 0 é vento calmo, de 1 a 3 é brisa, de 4 a 6 é um vento já, uma brisa moderada forte, que os ventos já chegam a 50 quilômetros. E aí, quais os efeitos, né? Levanta poeira, os galhos balançam, guarda-chuva já é difícil de segurar na rua. Escala 7 a 9 é temporal, de 51 a 88 quilômetros por hora o vento já com um risco de danos estruturais. E a força de 10 a 12 é tempestade violenta a furacão, que são ventos de 89 a 118 quilômetros por hora, que é o que o alerta vermelho prevê. Nós temos aqui previsão para esses dias que não terminou o alerta, não terminou, vai até o final de semana, de ventos que podem ultrapassar os 90 quilômetros. E aí o nome disso é assim, ó, destruição generalizada, né? Então, vamos falar um pouquinho melhor sobre isso? Por que que é tão importante a gente conhecer as cores e os efeitos, para a gente também saber como se comportar como população, Otávio? Sim, esse é o que nós precisamos mais hoje em dia, nesse momento, a partir de 2024, né, que é o conhecimento do que está acontecendo, de como agir, né. Hoje a gente tem que pensar, de forma real mesmo, sabe, como é que é o tipo da construção. Eu vi um vídeo desse do tornado, acho que de Pedro Osório ali, eu não me lembro, e que a pessoa dizia que ia para o porão. Ah, E é sim, isso, sim, aham. sabe. A senhorinha, né, rezando e dizendo: "Vamos pro porão". Vamos para o porão, porque na superfície não Uhum. tem a menor chance, né. Se ele resolve vir para cima da pessoa, a pessoa não tem a menor chance, né. Ela vai ser carregada para algum lugar, né, e vai cair coisa, tem tudo voando dentro do tornado, né. E aí tu vai te bater, tu vai te machucar e pode ser fatal isso. Então o local mais seguro seria a parte de baixo, né. E aí esse tipo de construção de cidade, na verdade, a gente sabe que existem pessoas que têm condições, outros não têm condições, mas aí nós precisamos de ter um regramento, nós precisamos ter financiamento. Isso é uma nova sociedade gaúcha, sabe? Porque dizer que tá o alerta amarelo, eu vejo alguns anos atrás não tinha o roxo, agora temos o roxo também, né? Que é o Suba para as Montanhas, é a noviça rebelde voando com o guarda-chuva, né? O Mágico de Oz, me lembra muito o Mágico de Oz, a cena que abre, né. É, meu Deus, sabe. E aí a gente tem que estar ciente disso e saber o que fazer. A gente precisa de uma população instruída, porque na hora do vamos ver, na hora que acontece o evento, as pessoas ficam desesperadas, né, e é muito difícil manter a cabeça no lugar, né. E aí as pessoas podem fazer coisas erradas sem querer, pelo desespero. Então a gente precisa ter um comportamento instruído, a gente precisa entender isso, a gente precisa vivenciar isso com alguma frequência, não o fato, não o furacão ou o que for, e furacão era a palavra que eu tinha esquecido, que acontece aqui no Caribe. E, precisamos de treinamento com exercícios e a gente possa fazer isso, tipo Galópolis, que é um local ainda pequeno, né, que poderia ter sido feito isso com toda a comunidade. Precisa que todo mundo entenda o para onde ir, o que fazer,
sabe? A gente tem que ter isso. Acontece no Japão, a gente consegue fazer isso, sim. Aí a gente precisa de força política, força das forças vivas da cidade que façam isso. A gente precisa disso. A gente precisa Uhum, conhecer o que fazer, para onde ir e o como nos protegermos, né? E uhum, esses alertas eles são extremamente importantes porque eles nos trazem um potencial de gravidade do que está para acontecer, né? A gente também não tem como dizer que vai ser exatamente assim. Um tornado ele tem uma linha que ele passa, então ele pode passar, por exemplo, aqui onde eu estou e não passar lá na outra esquina e lá não ter um efeito que nem teve aqui, porque onde ele uhum, passa ele carrega tudo, né? Então uhum, é bem localizado, é tipo aquele aviso meteorológico de chuvas esparsas que acontece, tu vê uma nuvem uhum, chovendo só para um determinado local, né? Então, mas de qualquer maneira, toda a comunidade precisa saber, viu, é um tornado ou algum problema, ou o próprio granizo, o que for, né? A gente precisa ter consciência de onde os granizos, o tamanho das pedras, se bate na cabeça da pessoa, mas tá louco, sabe? A gente tem que ter, porque a população ela precisa ser instruída. Isso podia ser já desde a escola, né? Já conviver com esse tipo de evento climático que a gente sempre teve, só que a frequência e a força agora é muito maior. A gente falava isso muito eventualmente no E o passado. tempo de duração, né? Isso é uma coisa que eu queria comentar contigo, ver se tu podes nos orientar também sobre esse fenômeno do clima. A gente sabe, né, que, por exemplo, você explicou que um tornado, ele segue uma linha e ele é passageiro, ele não fica muito tempo, ele vai seguindo, ele vai se movimentando e onde ele vai passando, ele vai destruindo, né? A mesma coisa é com a precipitação de granizo, a precipitação sólida, né? A gente tinha o conhecimento histórico de que uma chuva de granizo, ela normalmente ela não é duradoura. Ela vem, ela é uma descarga e deu, é 1 minutinho, 2, 3 minutinhos, com alto potencial de destruição, mas ela é rápida. Lá em final de julho, aqui no bairro Desvio Risso, moradores relataram que a chuva durou de 5 a 10 minutos. É, é, é a mudança do padrão. Isso também já é falado, desde que começou a se falar em mudança climática lá no final da década de 50, quando começou lá no hemisfério norte, né? Para nós aqui isso chegou bem modernamente, né? Mas sempre foi dito, os efeitos serão os mesmos, talvez as médias de chuva serão as mesmas, mas a intensidade de seca e de chuva vão ser muito diferentes. A intensidade dos eventos, dos ventos, do granizo, da seca, da enchente, tudo isso vai estar muito potencializado. E no final de um ano, por exemplo, a média de chuva de Caxias ou a média de temperatura pode ser a mesma, sempre, ou um pouquinho diferente. Mas, em algum momento, tu tem uma temperatura muito negativa, ou em outro momento, uma temperatura muito positiva, ou então uma chuva localizada numa determinada semana que é demais, que dá uma enchente, e depois uma seca, que ela acaba mantendo a média no ano. Mas o evento do momento, ele está deturpado. Não tem mais um conforto do como nós tínhamos aqui na Serra Gaúcha, que era um local que sempre tivemos água, também ciclicamente em Caxias nós tivemos problemas de seca, com falta d'água, porque é uma cidade que está no topo de uma montanha, bem num ponto de divisa de águas para duas bacias de rios, né? Então a gente tem um problema de abastecimento de água natural dessa condição de estar no topo de uma montanha, de ser uma cidade grande, de ser uma cidade que consome bastante água, mas sempre conseguimos dar a volta por cima, né? E aí agora o que nós temos são secas que são mais fortes, são chuvas que são mais fortes. E essas chuvas mais fortes em Caxias nós ainda não temos tantos efeitos. Alguns bairros sim, Galópolis ou então Vila Cristina ou mesmo Reolon e outros tantos bairros mais montanhosos, mais cheios de vale, eles também sofrem os mesmos problemas, né? Mas aqui no centro, em geral, a gente não tem nós vamos aprender outras coisas com o futuro, porque essa quantidade de água não vai deixar o centro de Caxias incólume, nenhuma área vai ficar incólume ao longo do tempo. O que nós vamos ver e vamos aprender a lidar com isso também vai ser ao longo do tempo, né? E temos Claro. que fazer avaliações sobre tudo isso, né? Otávio, eu vou tornar prático, porque assim, eu tenho um tempo de entrevista, mas você fica assim convidado. Acho que até a gente vai, eu vou fora do ar e combinar com o Otávio para a gente ter a presença dele, assim, pelo menos por esses meses, assim, de forma mais recorrente, Otávio. Porque ontem, por exemplo, vou explicar o que eu quero dizer. A gente abre a internet e aí tem coisas que são notícias verdadeiras.
um monte de fake news, Tá. e aí meteorologistas, biólogos, falando, alguns com credibilidade, alguns, sendo editados de eventos que já aconteceram. A gente perdeu a referência de em quem acreditar. Eu vou te contar que ontem, passando a minha timeline, ela começou a me dar uma ansiedade. Eu que trabalho com isso, então tu imagine o vovozinho, a vovozinha que tá lá em casa, vendo a notícia, não sabe mais o que que é mentira, o que que é verdade, porque de fato a gente perde a referência, né? E aí tinha um monte de fake news de gente que colocou eventos severos do clima de outros países, dizendo que estava acontecendo na hora, outros de eventos que já tinham acontecido, dizendo que estava acontecendo em tal lugar no Rio Grande do Sul. E aí tu começa a ficar assustado. Aí a pergunta que vem: saio de casa, sigo a minha vida, fecho as portas e me tranco dentro de casa, porque assim, a vida precisa continuar. Tu não sabe se Sim. cancela um compromisso, se não cancela um compromisso. Então, vamos tentar assim letrar. O que que é importante a gente saber, onde buscar informações fidedignas, além dos meios de comunicação oficiais, Otávio, para a gente não entrar nessa, porque assim, precisamos ser racionais agora. Sim. Eu particularmente, eu sigo canais oficiais de entidades meteorológicas, né? E o INMET, que é um nacional também, né? Mas eu vejo vídeos no YouTube de empresas meteorológicas que explicam o desenho, tem o mapa, tá explicando a formação, como é que chega, como é que vai. Então, o pessoal tem feito isso, sabe? E eu acho muito bom, que é bem elucidativo, né, para a população. É meio um professor, assim, sabe? Mostrando para a população como é que é. Mesmo assim, a moça que fala ali nesse vídeo, ela recebe um monte de crítica também. As pessoas também, né, parece que querem ver o circo pegar fogo, né? Daí Uhum, fica difícil. A gente tem que nesses momentos, parar, respirar. Na nossa vida, na verdade, parar e respirar fundo o tempo todo. A gente deveria ter isso como prática, né? Porque uhum. isso resolve boa parte de todos os nossos problemas. Isso faz com que a gente oxigene o cérebro, isso nos relaxa. Respirar fundo, parar, respirar fundo e se dá um tempo. Um tempo que seja 1 minuto, gente. 1 minuto só. Parar, respirar fundo, isso oxigena o cérebro, isso nos relaxa, isso nos conforta. E a gente, quando está muito estressado, com muitos problemas, a gente se aperta. A gente aperta e a gente não consegue mais, a gente não flui, a gente deixa de fluir. E esse momento que eu estou convidando a todo mundo a fazer o tempo todo, isso é um exercício que vai ficando mais fácil à medida que a gente vai fazendo, é parar. Isso serve não só para o clima, viu, gente? Serve para a Uhum. vida da gente, para qualquer solução que a gente precise dar na nossa vida. E É Otávio, importante. no caso de um alerta da Defesa Civil para a nossa região, porque ontem, por exemplo, o alerta da Defesa Civil, de alerta vermelho, ele pegava mais a área da campanha, né? Então, não era necessariamente só aqui na Serra, embora tinha algumas também previsões para a Serra, mas eram em menor intensidade. Quando tem um alerta vermelho, de fato, a gente deve deixar cancelar compromissos, por exemplo, não estar na rua? Eu acredito que sim, sabe? A pessoa tem que saber onde ela está colocada, qual é a região que ela está, onde que ela vai. Eu tenho certeza que sim. A pessoa deve cancelar, deve adiar o compromisso, cancelar. É um momento que nós perdemos o fio da meada. Tem um problema que aconteceu nas previsões do tempo. O modelo meteorológico não estava bem alimentado com informações e a previsão que vinha ao longo de uma semana dizendo que nós iríamos ter uma chuva, agora, no último grande evento de chuva, ia ter por segunda e terça, e a partir de quarta melhoraria o tempo, não aconteceu. O modelo meteorológico ele precisa ser alimentado com novas informações, porque o clima mudou. Então, ele não vai dar respostas tão precisas nesse momento, porque o clima mudou. Então, ele vai ser alimentado ao longo do tempo, ele vai melhorar, né? Mas nesse momento, nenhum instituto de meteorologia disse que naquela semana, quarta-feira, ia continuar chovendo, e choveu quarta e quinta ainda. Então, houve um erro do modelo. Essa previsão veio no dia, veio um dia antes, na verdade. E, Uhum. em geral, a previsão se faz com boa segurança de 3 dias, sabe? Já é bastante boa essa segurança. Era bastante boa a segurança. Agora, de um dia, aí é uma nova programação. A pessoa tem que estar atenta e, e fazer a avaliação da necessidade, porque existem casos que são necessários, né? A pessoa tem que ir mesmo para até ajudar outras pessoas que estão em situações diferenciadas,
a pessoa tem que fazer a avaliação, porque é a sua vida, né. E a Uhum. pessoa também, só vai poder ajudar outra pessoa se ela estiver bem, se ela estiver viva, bem, com saúde, Sim, tranquila, com a sim. cabeça no lugar. Até para isso também, né, tem que ter alguém com a cabeça no lugar, e todo mundo tem que pensar nisso, né. Uhum. Otávio, eu ficaria aqui o resto da manhã ainda batendo um papo, porque assim são realmente informações novas, né? Mas para fechar, eu quero ainda nessa linha de orientação. Eu tenho visto alguns especialistas fidedignos, né, seguros, orientando as pessoas para um novo tempo. E nessa orientação volta aquilo que a gente viu lá nos alagamentos, que é ter em casa uma mochila separada, pronta, com lanterna, com rádio com pilha, sei lá, com um sinalizador. Eu tenho ouvido, né, com uma galocha, uma capa de Uhum. chuva. Quero te ouvir, o que que de fato a gente realmente tem que ter como nova prática para esse mundo? Isso é uma verdade ou é um pouco de exagero? Não, isso é uma verdade. Porque que nem o que nós vivemos em 2024, depois nós tivemos 2 enchentes em 23 e uma gigantesca, a maior de toda a história em 2024. Isso era impensável, né. Então, hoje eu tenho o pé atrás, sabe, disso aqui, porque diz que o pior tá para vir no fim do ano. Meu Deus, o pior tá para vir, e olha só o que já tem acontecido, já teve 2 enchentes em Lajeado, sabe. Eu não sei o que vai acontecer, mas as pessoas têm que ter uma rota de fuga que seja confiável também, Uhum, uma mochila, assim, com seus remédios, com, artefatos de tipo lanterna, um kit básico, um kit de sobrevivência, ele tem que ser leve, ele tem que ser carregável. Não pode ser um uhum, fardo para carregar, né. Não uhum, adianta a pessoa querer fugir viva e levar barras de ouro, ela nunca vai conseguir. As barras uhum, de ouro ficam, elas vão ficar, e a pessoa vai se salvar. É só salvar a sua vida, da sua família, e levando o que dá, uma mochilinha pronta, até um abrigo. uhum, E vai ter que ser visto onde é esse abrigo. É isso que eu cobro das autoridades. As rotas de fuga, elas têm que ser seguras. Onde são os abrigos? Como serão? São muitas ideias que existem. Por exemplo, assim, ginásios na cidade podem ser múltiplos. Eles podem estar cheios de tomada para tudo que é lado, com muitos e muitos banheiros, porque ele não vai ser só um ginásio. Ele vai ser um local de abrigo de população em momentos de necessidade, para colocar cozinhas temporárias, para colocar muitas camas e, sabe, esse tipo de situação a gente tem que pensar nessas coisas. E esse ginásio tem que estar num local muito seguro, porque ele é o objetivo de segurança, né? A pessoa sai da sua casa para ir para lá. Essa é a ideia, né? uhum, Outras ideias também. A gente não pode pensar em reconstruir estradas do jeito que estavam. A gente precisa uhum, de tudo. A gente precisa de viadutos. A gente precisa afastar da encosta. A gente precisa uhum, que o túnel tenha acesso da ajuda na hora que precisar. Os viadutos também mantêm essa ajuda, a frequência, o acesso na hora que precisar da ajuda. A gente tem que ter um novo modelo. Então, no fim das contas, é uma coisa que eu sempre falo, mas a gente tem que cobrar dos políticos que a gente elege, porque eles votam a forma que vai ser feita, vai ser gasto dinheiro, vai ser construído tal empreendimento, um túnel, um viaduto, é muito mais caro, sim, mas é necessário. Até quando nós vamos ter esse problema? Cai uma barreira e a cidade perde o acesso, uma conexão com outros, só chega lá de helicóptero. Isso aí não dá, gente. A gente tem que pensar no futuro agora, porque nós estamos vivendo, a partir de agora, um novo momento no Rio Grande do Sul. E é aqui, na nossa casa, isso, gente. Isso, tá certo. infelizmente, é aqui. Tá certo. Otávio, muito obrigada. Depois, fora do ar, a gente vai combinar aqui um jeito de a gente trazer esses assuntos mais recorrentes e fidedignos. Um abraço forte para você, viu? Tá Obrigada. bom. Muito obrigado. Tchau, tudo de bom, gente. Valeu, gente. Tá aí o Otávio Valente Ruivo, falou ao vivo com